Boa tarde, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais longo, no qual eu vou estar falando sobre psicanálise. Meu nome é Cláudia Iwami, eu tenho 49 anos de idade. Nasci em 5 de março de 1976 e fui analisanda, fiz análise durante aproximadamente é que assim, eu comecei, né, quando eu tinha 14 anos. Aí foi interrompido por um breve período de tempo, alguns meses, depois reiniciei com uma outra pessoa e interrompi por um motivo, depois eu posso conversar sobre isso. Retomei com uma outra pessoa, fiquei, enfim, mas juntando aí, e eu considero, nesse tempo que eu tô contando de psicanálise que eu fiz, a análise que eu fui analisando, eu considero também os espaços em que eu me autoanalisava, porque isso é possível. Depois que você aprende como é que funciona o processo psicanalítico, você pode se autoanalisar. Então eu vou considerar aí o tempo em que eu também atuei como minha analista. Foi aí mais de 20 anos. Mais de 20 anos de prática aplicada. Tudo que eu aprendi, eu continuei aplicando. E para chegar ao final do processo psicanalítico, para me tornar finalmente analisada e me dar alta e receber alta, isso foi aí 20 e poucos anos. É bastante difícil, é bastante doloroso, mas o resultado compensa. Eu me considero assim felicíssima. Na verdade, eu concluí que eu nasci feliz. Entenderam? Eu dificilmente, não tem assim tempo ruim pra mim. Lógico que às vezes eu fico triste, eu choro, xingo os outros, entendeu? Dou piti e tudo mais. Mas em geral eu sou super feliz, sou super bem-humorada e é difícil me encontrar assim pra baixo durante muito tempo. Por exemplo, minha mãe morreu em 2021 e essa foi a experiência que me trouxe mais tristeza na minha vida inteira. Assim, eu costumava descrever essa experiência como assim, arrancaram o meu coração quando a minha mãe se foi, porque ela poderia ter ficado comigo muito mais tempo, mas muito mais tempo, havia essa possibilidade. Então era muito doloroso constatar que o mundo me levou a perdê-la em função de seus próprios umbigos, digamos assim. O problema dos outros me trouxe o problema de terem levado a minha mãe. É assim que eu leio até hoje. Isso não é minha sombra, é a minha luz que me faz enxergar claramente que foi, assim, como Sartre diz, o inferno são os outros. Acho que é Sartre que diz, né? O inferno são os outros. De fato, porque no meu caso, isso é totalmente verdade. Porque quando eu estou sozinha, eu faço as coisas do jeito que tem que ser. Eu sou muito, muito independente em vários aspectos da minha vida. Eu dependo dos outros muitas vezes para me divertir mesmo, mas em questão de assim produzir coisas, eu sou muito independente. Então, para mim, sei lá, de 100 coisas que acontecem para mim e dão errado, 99% das vezes, ou seja, de 100, 99 vezes são os outros que causaram o problema na minha vida. E assim foi quando perdi minha mãe. Foi culpa dos outros mesmo. E aí, o inferno são os outros, quer dizer, os outros são demônios, entendeu? Na minha vida, muitas vezes. Mas tudo bem, tô de boa, eu me divirto com todo mundo. E aí, na hora de me divertir, eu tenho que esquecer que o inferno são os outros. E aí, eu tenho que me divertir com os outros, nem que seja às custas dos outros. Ou com a cara dos outros. Entenderam? Tirar uma com a cara dos outros, tirar onda com a cara dos outros. Porque, enfim, a gente tá na chuva para se molhar, não é verdade? O pessoal riu muito de mim e agora eu rio dos outros também, porque a natureza humana é assim.
Então é isso, gente. Tenho, sei lá, quantos 20 e poucos anos de análise aplicada na minha própria vida. E o processo de individuação, que é o tornar-se si mesmo, enxergar sua luz, sua sombra, como lidar com isso, utilizar o seu ego, né, para constituir o seu ser, o seu mundo, para fazer as coisas do jeito que você gosta, do jeito que devem ser, de um jeito que você possa sobreviver na sociedade, em sociedade. Quer dizer, você não vive sozinho. Quem quer ser um eremita não tem tanto problema com isso. Aí, né, o superego dele é para moldar ele ao ambiente em que ele está, mas se é só ele com ele mesmo, né, a questão dele é mais simples. Agora, para quem se diverte estando vivendo em sociedade, aí precisa levar o superego em consideração para poder, né, constituir o seu ego ali e enfim, para conseguir sobreviver. A questão é assim: o mundo e a vida é uma selva de pedra. Tanto que Freud dizia: somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos feitos de ferro. E de fato, a vida é dura para quem é mole. E a maioria dos homens, das mulheres, é feito de carne. A gente pode ser mole, entenderam? A questão é assim, a parada é a seguinte, gente. Eu tenho uma vantagem. Tem um livro, eu vou fazer propaganda aqui, tá bom? Hassan Kuba e Ash Ali. The Unfair Advantage, How You Already Have What It Takes to Succeed. Em português fica assim. A vantagem não justa. A vantagem não justa. Como você já tem aquilo que você precisa para ser bem sucedido. E unfair advantage quer dizer a vantagem que você tem injusta, porque você tem acima dos outros uma coisa que os outros não têm e que todo mundo enxerga aquilo como algo não justo. Tipo, mas também é filho de gente rica, entendeu? Então tem a vantagem de ser um filhinho de papai. Tem as costas quentes. Ou aquela lá foi privilegiada porque tal pessoa financiou o projeto dela de não sei o quê. Vocês entenderam? Acontece que a vida é justa, existe o karma. Mas a gente enxerga o nosso karma assim, como as coisas que a gente lembra, o que a gente consegue identificar. E o que a gente consegue lembrar e identificar, na verdade, é muito pouco. A não ser que você entre no processo analítico, psicanalítico de cabeça e fique ali remoendo as coisas, sofrendo, se torturando, revivendo, fazendo até aquela tratamento do como é que fala? O lúdico, entendeu? Assim, o teatral para trabalhar o seu self, o seu eu, entendeu? Tudo isso, se você fizer tudo isso, passar pelo processo psicanalítico e tudo mais, entendeu? Mas tem um preço a se pagar e é a sanidade mental vista pelos outros. Quem te vê fazendo o processo psicanalítico ali tem a sensação de que você é louco, entenderam? E aí, bom, então é isso. Até esqueci o que como eu comecei a falar, porque eu falo tantas coisas e acabo esquecendo muitas, né? Então é isso. O que mais que eu ia falar? Eu lembrei tantas coisas, né? O motivo desse vídeo. O motivo desse vídeo é o seguinte. Uma coisa, né? Isso é um conceito que eu desenvolvi na minha cabeça agora e eu acho importante estar falando. Uma coisa é você atacar uma instituição, digamos assim, de forma não pessoal. Que significa atacar a crença em si. Atacar ou discutir, problematizar, criticar, pensar, né, de forma negativa sobre aquilo, verbalizando uma instituição. Então a ideia que a instituição defende, mas aí para isso você tem que conhecer aquela instituição muito bem, ou a ideia que ela propaga, ou discutir, falar acerca de ideias, ideologias,
Isso é perfeitamente normal, porque que tem ideia errada por aí, tá mais que certo, que tem um monte de ideia errada por aí, né? Agora, uma outra coisa totalmente diferente, inclusive isso pode ser enquadrado como crime e dá cadeia chilindró neles, é quando a pessoa te ataca a nível pessoal, assim, ataca a pessoa que defende aquela ideia ou a pessoa que crê naquilo, né? Aí é totalmente diferente. Porque aí você tá atacando a pessoa e às vezes o que ela defende, o que ela pensa, como ela vive aquilo, é uma coisa muito, muito, muito diferente do que parece o que aquela ideia, ideologia, instituição está pregando, digamos assim. Tô falando mais, não se limita a isso, mas nesse caso eu tô falando, por exemplo, de ideologias assim religiosas, de religião mesmo. De religião. Por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja. Se você for analisar lá quando começou a Igreja, a história e tudo mais, é uma coisa a se criticar, porque a gente sabe que lá tá cheio de podre, né? Agora, então, mas tá. Mesmo isso é ruim porque acho que muito poucas pessoas conhecem realmente a história como foi, o porquê e tal, né? E aí você discutir, Deus existe, Cristo, Maria Madalena, o que foi tudo aquilo, e a igreja e tal. Uma coisa é você discutir isso, outra coisa é você atacar a pessoa que tá vivendo aquilo, porque para ela tem sentido, né? Senão ela não faria. A gente faz o que faz sentido pra gente. Isso é sempre. Não tem exceção. A pessoa faz aquilo que ela acredita. Se ela não acreditasse, ela não faria. Então, aquela pessoa, por exemplo, apontar o dedo, mas aquela pessoa, sabendo que ela faz parte daquela instituição, ela acredita em não sei o quê, então ela é um demônio porque ela não sei o quê e não sei o quê, e atribuir todas as coisas daquela instituição e religião na figura daquela pessoa. E todo mundo que participa daquilo, entendeu? Também é da mesma laia, mesma coisa. Tipo, bom, gente, não entendeu? Isso aí é vontade de falar especificamente naquela pessoa. Então é isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou altamente preventiva. Eu sou formada em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Me formei em 99. E fiz também magistério. Eu sou formada no ensino médio profissionalizante como professora para crianças de 4, 5, 6 anos e crianças do antigo primário, do ensino fundamental hoje em dia, né? De 7, 8, 9 e 10 anos. E essa faixa etária, as crianças aí, elas estão aprendendo a pensar. Então, dizem que as experiências que uma criança passa até os 7 anos de idade são fundamentais para o desenvolvimento da personalidade dela e do que ela acredita, de como ela vive o mundo, entenderam? E eu sou educadora, eu me formei em 90. Não, em 90, em 94 no ensino médio. Então, como eu passei por todo o processo psicanalítico, né, eu obtive alta, eu me dei alta depois de mais de 20 anos no processo analítico, em que entrou aí, com certeza, Freud, Jung, Lacan, Reich, entenderam? E os psicanalistas brasileiros, José Ângelo Gaiarsa, entenderam? Também vou falar depois eu falo, eu vou dar uma parte aqui, depois que vai entrar anarquismo. Aí já, entendeu? Sai da esfera psicanalítica de uma certa forma, entra no político também. E lembrando vocês, a gente não entra na vida pública por opção. O não fazer nada
é uma forma de omissão. Quando a gente percebe uma injustiça social, você tem o dever moral de participar no combate ao injusto. Para isso, é necessário estudar. Quem? Os privilegiados? Não, todos os que vivem em sociedade. Devemos sim estudar. Cultura é importante. E ser amoral pode acabar virando algo imoral. Povos indígenas, eu os respeito. Mas eles também devem nos respeitar no sentido de, por exemplo, eu faço parte de uma tribo lá, maravilhosa, né, em que todo mundo tá peladinho, mas eu não vou sair peladinha por aí, porque daí eu vou sair do amoral, o povo nativo, para cair no imoral. Vocês entenderam? Então, eu sou uma defensora ferrenha da cultura para todos, ordem e progresso. Vocês entenderam? Tenho orgulho de ser brasileira e da nossa bandeira que diz ordem e progresso. E aqueles que querem viver como os aculturados, os amorais, que vá pro Xingu então e não use nunca carro, roupa, vive pelado lá então, entenderam? Agora, se um índio ficar ofendido com isso, vem falar comigo que eu explico pra ele. Ele vai entender, vai sorrir e vai me agradecer. Eu tenho certeza absoluta. Satisfação total, o seu dinheiro de volta, índio. Vem falar comigo.